Fala pessoal, bem-vindos ao Psicolândia Histórica. Cara, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as grandes navegações. Conteúdo de história, sétimo ano, facinho. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve, meu Deus, qual é? O sininho e faz um comentário para rodar o algoritmo. Vamos lá? Bom, gente, as grandes navegações. Cara, as grandes navegações... é um tema bem interessante, que é o momento na qual o Brasil vai estar sendo descoberto, entre aspas, né? Já que esse conceito de descobrimento, há uma série de questionamentos que não cabe nem a nós aqui levantarmos. Só que, só para vocês terem uma noção, né? Para alguns dizem que não foi descobrimento, já que havia sociedades indígenas aqui. Para outros dizem que foi descobrimento porque os europeus não conheciam essa terra. Então, assim, é um debate que é antigo e tem argumentos dos dois lados. Enfim, a ideia é a gente entender o contexto e o que é as grandes navegações. É uma aula do sétimo ano, para quem for professor e quiser dar uma olhada no vídeo, legal. Para quem for um curioso também, fique à vontade. Bom, vê uma imagem aí primeiro, né, das grandes caravelas. O que acontece, gente? O primeiro país europeu a buscar desenvolver o que a gente vai chamar de as grandes navegações foi Portugal. O que acontece? Portugal, no século XIII, ele vai se desenvolver e ele vai se formar enquanto um Estado centralizado, o chamado Estado moderno. Ele é um dos primeiros estados da Europa. Então, vem Portugal, Espanha, depois França, Inglaterra, e a gente vem formando o que a gente vai chamar de estados modernos. O que é um estado, né? Um estado é uma região que tem fronteiras delimitadas, um governo único, leis únicas para todas as regiões dentro dessa fronteira, uma língua em comum, uma moeda estabelecida. E, por exemplo, o Brasil é um estado hoje. Quase todos os países, quase todo mundo hoje é formado em estados, mas tudo começou lá com Portugal. Bom, Portugal é a chamada primeira monarquia moderna, gente. Monarquia, monarca, vem de mono, vem de um mandando, um governo de um, governo dos reis, que é a forma que vigora depois de Portugal no século XIII, XIV, XV, XVI, XVIII. Nesses séculos, que a gente vai chamar depois também entre o século XVI e XVIII de monarquias absolutistas. Professor, mas não teve reis antigamente antes disso? Teve reis. Só que as configurações desses reis do passado são diferentes desse momento que a gente vai estar estudando, tá, gente? E o que acontece? Portugal, pessoal, deixa eu pegar o marca-texto. Ele, então, é a primeira monarquia, ele tem uma centralização precoce do Estado. O que é uma centralização? Dentro do contexto chamado Idade Média, você tinha formas de organização específicas e locais. Não havia uma região na qual poderia se chamar de Estado, com leis para todos os locais. Então, dentro do feudalismo, cada região tinha suas próprias formas de organização, suas formas de organização autônomas. De novo, eu esqueço se está compartilhando a imagem. Está compartilhando. Então, vamos voltar. Então, o Portugal é um dos primeiros países a se transformarem em estados centralizados, isso é, uma região comandada por um governo, por um indivíduo. Isso aconteceu, tá, gente, a partir da revolução de uma dinastia chamada Avis, entre os anos ali de 1383 e 1385. Então há uma briga entre os caras e os caras conseguem se transformar num estado. E o que acontece? Portugal, gente, é uma área marítima, você sabe, ele é uma área litorânea, ele está à saída ali no litoral do Oceano Atlântico, então ele vai ser uma sociedade que ela tem um sistema econômico comercial marítimo, principalmente, tá? E Portugal se consolida com esse sistema econômico. E é interessante você pensar que o rei ele começa a se aliar a um grupo que está se desenvolvendo naquele momento na Europa, que é a chamada burguesia, os comerciantes. Então, os comerciantes eles têm poder econômico, o rei tem poder político, os dois se aliam, a burguesia financia a coroa, e a coroa, então, desenvolve as possibilidades de navegação para outras regiões do mundo. No caso, o oceano desconhecido, chamado Oceano Atlântico. Vamos lembrar
que o principal local meio de navegação europeu é o mar Mediterrâneo. E aí você tem ali as rotas comerciais que vão se desenvolver nessa chamada grande expansão marítima ou grandes navegações do século XV, XVI. Então você vai perceber, né, que Portugal, eles têm uma ligação muito grande, que é Portugal, Espanha e outras regiões, que são os comércios via Mediterrâneo e comércios via terrestre. Então, no caso de Portugal, né, você atravessa o Estreito de Gibraltar, consegue fazer comércio aqui no norte da África, no deserto do Saara. Aqui tinha os povos berberes e outros povos do deserto. E por essas rotas marítimas você tem uma ligação que vai para as Índias. Mas você percebe que essas rotas elas já são estabelecidas. Há entrepostos comerciais e sociedades comerciais como Veneza e Gênova que vão dominar esse comércio no Mediterrâneo, gente. E Portugal, ele busca outros caminhos para as chamadas Índias. Hoje a Índia é uma região que você conhece aqui, um país aqui no Oriente. Só que naquele momento, o que a gente chamava de Índias era toda essa área que eu vou estar colocando aqui, tá? Então, as Índias seriam uma região, não um local específico para o Oriente e tal. E, cara, tinha muitas especiarias. Depois a gente vai ver as especiarias que tinham. E você tem, dentro do comércio europeu, uma grande vontade e um grande anseio e um grande mercado consumidor que se interessa por essas especiarias. E você tem o controle do comércio europeu pelas cidades italianas de Gênova e Veneza. A principal rota naquele momento é o mar Mediterrâneo. Gente, em 1453, a Turquia, hoje Turquia, né, mas naquela época chamada Constantinopla, você vai ter um domínio desta cidade, dessa região, pelos turcos que vêm subindo do Oriente. Então deixa eu pegar agora, eu fiz uma bagunça aqui. Então você tem aqui, cadê a Turquia? Tá, bom. Essa região onde eu estou apontando o laser, aqui no mar Mediterrâneo, deixa eu dar um zoom também. Essa região do Mar Negro, do Mar Mediterrâneo, aqui você tem a Grécia, a Península Balcânica, atravessa essa península, do lado direito você tem a Turquia, a antiga Constantinopla, capital do Império Bizantino, ou do Império Romano do Oriente. Os turcos vêm subindo do Oriente, tomam Constantinopla e eles impedem as rotas comerciais de algumas cidades europeias sentido ao Oriente. Então você tem dois problemas aqui para Portugal, que vai ser o pioneiro nas grandes navegações. Veneza e Gênova dominam o mar Mediterrâneo. E na região dos comércios terrestres, você tem os famosos turcos, né? Depois se estabelecendo o Império Turco Otomano. Então você vai perceber que Portugal, nessa região aqui, ele precisa chegar numa região que é vantajosa comercialmente, mas ele não tem para onde ir. O que ele vai fazer? Dentro desse contexto de domínio dos turcos, aqui na região de Constantinopla, você também tem um declínio das cidades italianas. E aí o que vai acontecer? Você vai ter uma transferência do eixo econômico da região do Mediterrâneo italiano para a Península Ibérica. Então Portugal agora ele vai buscar outros caminhos para conseguir chegar às Índias. E é esse o caminho que ele vai fazer. Gente, isso aqui, vamos lá. O que a gente chama de grandes navegações é quase um século. Né? Alguns autores dizem que foi até mais de um século. Os portugueses eles vão de passo a passo porque leva tempo. O Mediterrâneo são águas mais turbulentas. Eles não conhecem esse mar. Existe uma mentalidade muito mitológica a respeito do mar Mediterrâneo. De monstros, precipício, fim de mundo. Né? Então, de uma maneira geral, vamos lá. Em 1415, eles conquistam a cidade de Ceuta, que seria aqui já na África. Então, eles atravessam o Estreito de Gibraltar, conquista Ceuta. 15 anos depois, eles fazem a dobra do Cabo Bujador. 1488, Cabo das Tormentas. 1498,
eles conseguem chegar às Índias, né? Eles vão fazendo essas rotas, essas dobras, passa pelo Cabo da Boa Esperança, chega nas Índias. E em 1500 eles chegam ao Brasil, né? Ou pelo menos na terra que seria chamada Brasil. O que acontece, gente? Conforme eles vão fazendo essas pequenas dobras, essas pequenas transições, eles vão montando feitorias. O que é uma feitoria? Feitoria seria um local, como eu posso dizer, tipo um castelo, né? Um local de proteção. Então, vamos imaginar, eu chego nesse local, monto uma região protegida aqui no litoral, isso seria um forte, né? Então ali você tem um local para descanso, um local para armazenagem de estoque comercial. Então é um local, ele é em grande medida fechado e é um local bem específico de proteção. E essas feitorias elas são feitas em todo o litoral africano. Quando eles vêm para o Brasil também fazem essas feitorias. Então dê uma olhada, ó. De Lisboa eles entravam aqui no canal do Estreito de Gibraltar, sentido Mar Mediterrâneo, desce pelo Mar Vermelho, em algumas regiões por terra, chega às Índias. Agora, com essas novas rotas ao litoral africano, eles vão passando por toda essa região, passa ao Cabo das Tormentas e chega nas Índias. E você tem, gente, o Pedro Álvares Cabral, tá? Passando nas ilhas de Cabo Verde, chega aqui em Porto Seguro e atravessa as Índias. Você tem também as expedições de Bartolomeu Dias, de Vasco da Gama, de Pedro de Covilha, e cada uma das regiões africanas você tem coisas bem específicas. Algumas você tem a busca por ouro, outras por escravos, pedras preciosas, e nas Índias as especiarias que seriam vendidas na Europa. Bom, esse é um mapa um pouco mais complexo, tá, gente? Então se liga, olha a ligação, é a primeira globalização do mundo. Olha a ligação que os portugueses conseguiram fazer. Então sai de Portugal, vem para cá, os ingleses vão no sentido América do Norte, você rodia a África, você consegue até atravessar sentido Pacífico, vindo ao oeste da América. Então esse mapa é um mapa bem interessante de se pensar, de se analisar. Muito legal esse mapa aqui. Depois, você consegue achar ele na net, tá? É um mapa bem diverso, só para você ver o que tinha aqui na América. Muito milho, né? Cara, fantástico esse mapa. O que acontece? Com isso, desenvolve uma forma de economia, uma política econômica chamada mercantilismo, que ela vigora entre os séculos XVI ao XVIII. Que é o seguinte, é uma teoria econômica, é uma forma de economia dos estados modernos, do absolutismo dos reis, na qual o Estado ele tem uma forte intervenção na economia. Então é o Estado que vai definir leis alfandegárias, taxas de impostos, é ele que vai definir moedas, pesos, medidas, é ele que vai definir quem pode ou não vender em certas regiões. Então o Estado ele comanda o rolê, é uma economia do Estado. Além do mais, esse Estado ele é formado por uma mentalidade o seguinte: quanto mais pedras preciosas, mais riqueza o Estado tem. Então desenvolve-se o chamado metalismo, que é o acúmulo de pedras preciosas. Então Portugal, Espanha e outros países, eles iam para as regiões acumular pedras preciosas, tá, gente? O que aconteceu no Brasil, por exemplo, a exploração do ouro, no ciclo do ouro do século XVII, na América, na Bolívia, no México, com os espanhóis. Além do mais, há também a chamada balança comercial. O que é isso? Imagine uma balança de peso, tá? Se eu compro muito, eu devo. E se eu vendo, eu ganho. Então a ideia é manter a balança favorável para os países. Você compra menos, você vende mais do que compra. Se o país gasta muito dinheiro com mercadorias externas, ele vai ficar devendo. Isso é um problema. Então, uma das características dessa política econômica mercantilista é você vender mais do que compra. Além disso, esse Estado cria leis de proteção alfandegária para a sua indústria interna, para o seu mercado interno. Indústria não é industrialização, tá? Não é revolução industrial. Então você
vamos imaginar que você está na França, a Inglaterra quer vender um produto inglês na França, a França ela cobra bastante para esse produto inglês ser vendido, então ela vai proteger o seu mercado interno. Além do mais, esse mercantilismo é pautado num sistema colonial, isso é, a colônia ela é uma forma de riqueza para a metrópole. No caso de Portugal, Brasil seria a colônia de Portugal, toda a riqueza pega aqui é levada para Portugal. Aqui é uma imagem das feitorias, tá, gente? Do momento do século XV e XVI, das grandes capitais comerciais. Quais eram as especiarias vendidas? Você tinha de tudo, gente. Pimenta, cravo, canela, gengibre, noz moscada, açúcar, artigos de luxo como porcelana, tecidos, seda, drogas medicinais, perfumes, óleos com cheiro. Aqui uma imagem da Índia. E, gente, é legal de você pensar que hoje isso aí a gente acha em qualquer lugar, né? Bom, e aí, para fechar essa aula, tinha muitos intermediários, tá? Então, você, para sair de Portugal, para ir para a Índia, você tinha vários navios, tinham pessoas que pegavam das Índias, levavam até a África, da África levava para Portugal, de Portugal ia vendendo para outros locais. Então, a especiaria até chegar ao local de venda, ela tinha muitos destinos, então era caro essas especiarias. Então elas geralmente eram produtos de luxo, né? As burguesias da Europa começam então a comercializar e quer chegar às Índias sem intermediários. Venezianos, genoveses, árabes e turcos estavam comandando as rotas mais conhecidas. Por isso que Portugal sai em busca de novas rotas. E o que acontece? O Atlântico nunca tinha sido navegado até então, como o século XV e XVI. Então havia uma grande mitologia desse oceano. Achava que se tinha monstros, precipícios, o que dificultava a ampliação da navegação, porque as pessoas tinham medo, né? Então você sai e não volta, sem contar que é um oceano extremamente perigoso, desconhecido de navegar. E claro, né, você tinha ali vários indivíduos, como por exemplo o rei. A monarquia ela tinha interesse na navegação. Qual? Ampliar o comércio, ganhar dinheiro. Aumentar os lucros, né, os negócios, ter contato com outras regiões, dominar essas novas regiões, conseguir extrair pedras preciosas. E com isso ela financiava pesquisas, construção de navio, as viagens marítimas. A burguesia, os comerciantes, eles tinham também interesses, que era o quê? Aumentar os seus lucros e conseguir eliminar os intermediários. E dentro desse momento eles também ajudariam a ampliar o comércio consumidor, o mercado consumidor europeu. Aqui é uma imagem dos burgueses do século XV, né? Contando dinheiro. Você percebe que é uma nova mentalidade se desenvolvendo. A Igreja Católica, que também está dentro desse contexto, por quê? Porque no caso de Portugal era uma sociedade religiosa, eles têm interesses, tá, gente? Expandir o cristianismo. E aí a Igreja também ela tinha uma ideia interessante, né? Quando a Igreja aprovava essas, digamos, expedições, essas expedições elas tinham digamos, mais sucesso, porque eles se sentiam abençoados por Deus. Aqui uma imagem do clero, tá? E qual era o projeto, né? O projeto era o seguinte: o renascimento cultural, ele desenvolve uma nova curiosidade, começa a surgir aí a ciência moderna no século XV e XVI. E essa nova curiosidade, essa nova forma de pensar, incentiva os indivíduos, né, no chamado humanismo, a desenvolver habilidades específicas e únicas até então vistas. Então começa a criar a balestilha, o astrolábio, a bússola, o desenvolvimento da construção naval, novos navios e caravelas são feitas com melhores madeiras, a vela e etc. E, cara, as grandes navegações elas são únicas na história da Europa e da humanidade, já que conseguiu fazer uma interligação entre todas as regiões do mundo. É a primeira globalização que a gente ouve falar, né? Bom, nesse vídeo, então, a gente fala um pouco, uma pequena introdução, há muito que se fala sobre isso, tá, gente? São pontos essenciais aí para você passar numa prova ou para você dar uma aula. As grandes navegações, fica, então, esse vídeo.
Filé, então, tamo junto, um grande abraço, se inscreve, sininho, comenta e deixa o like para o algoritmo enviar os nossos vídeos a outros indivíduos. Tamo junto e um abraço.